E o nosso tema de comportamento desta segunda-feira é sobre a insatisfação no trabalho, gente. Um problema que acarreta uma série de comportamentos indesejáveis e geradores de impactos negativos sobre as organizações. Esse assunto ressalta a necessidade de rever a valorização daquele que é o mais precioso recurso das organizações, que é o profissional e o seu bem-estar. E quem conversa conosco agora aqui na Casa do Tribuna sobre insatisfação profissional é o empresário e escritor Roberto Trajano. Está no ar ao vivo, 8 horas 34 minutos, mais um Tribuna Independente feito com o coração, especialmente para você. Muito boa noite, seja bem-vindo, Roberto Trajano. Olha, você tem um livro, né? Você está lançando esse livro? Está aqui o seu exemplar, Fábio. Muito obrigado. O Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito. Conta um pouquinho para a gente. Como é que é o livro? Explica para a gente. O livro é uma história de um personagem interessante chamado o Velho Tafur e de um outro personagem que na verdade é um pouco da minha experiência profissional, que é o Aladim. Tá. O Aladim que recebe os ensinamentos do Velho Tafur, enquanto o Aladim busca na sua vida algum propósito que faça com que a sua vida seja mais vibrante e tenha mais significado. Então isso é, de uma maneira muito sintética, o propósito do livro. Muito bem. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso tema, né, insatisfação profissional, primeiro, por que ela é tão comum? Tem tudo a ver com a história do livro, porque o índice é elevado, né? Você sabe que tem mais ou menos 65% da população que esse percentual é considerado as pessoas que são desengajadas, que ele não vê nenhuma relação entre o trabalho que faz e aquilo que faça algum sentido para elas, que dê alguma direção para elas. Então, elas apenas têm um emprego, elas não têm verdadeiramente um trabalho, né, no que o trabalho verdadeiramente significa. Então, o percentual é muito alto, é 65% e desengajados. Agora, isso é por conta do quê, né? Nós poderíamos dizer que existe uma dimensão material aí que trata das questões da remuneração financeira. Esse poderia ser um dos quesitos. Tem um outro dado que trata das demandas mais psicológicas, que é a ausência de reconhecimento no trabalho. Esse seria um segundo fator. Mas o fator que é o mais comum de todos é que as empresas não oferecem para as pessoas um propósito a partir do qual elas possam se conectar. Então não existe essa conexão entre propósito individual e propósito da empresa ou do negócio, né? No meu livro eu trato de uma maneira mais simples, eu falo da chama e do chamado. Às vezes as empresas não oferecem um chamado que pudesse acender a chama que todas as pessoas têm nas suas velas. Todo mundo tem uma chaminha que seja, mas essa chama às vezes está desse tamanho, está pequenininha, está muito baixa, né? E aí isso dá-se o nome de assídia. Assídia é o enfraquecimento da vontade, uma chama muito diminuta. Essa chama pode se elevar se a empresa oferecer um propósito onde haja uma conexão entre chama e chamado. Quer dizer, tem que ser algo que tenha tanto por parte da empresa quanto do colaborador. Exato. Basicamente é isso. O que acontece é que boa parte das empresas não possui um propósito. E boa parte das pessoas também não possui. Então não há chance nenhuma de conexão. Entendi. Para que haja essa conexão, as empresas precisariam oferecer um chamado ou um propósito, como eu trato no livro, para que as pessoas possam, a partir daí, fazer essa conexão. Uma pergunta seria, as empresas podem até ter um propósito, mas não saber comunicar isso ao colaborador e vice-versa? Pode, isso pode ser. Mas o que acontece? As empresas ocupam a maior parte do seu tempo, os líderes das empresas, com coisas que mais desconectam do que conectam. Exemplo. A questão das metas, as questões financeiras, as questões dos índices de produtividade, as questões do fluxo de caixa, todas essas coisas mais desconectam do que conectam. As pessoas não se emocionam e não se sentem engajadas espiritualmente por conta desses fatores. Então, esses fatores mais distanciam do que aproximam. Entendi. Então, o que as pessoas buscam, a grande necessidade espiritual das pessoas é de significado. Elas buscam significado. Quando elas não veem isso no trabalho, elas tentam compensar de outra forma. Aí vêm as demandas financeiras e psicológicas, mas são apenas
rotas alternativas, enquanto não é oferecido para elas o verdadeiro significado. Entendi. Olha, nós vamos continuar daqui a pouquinho esse papo aqui com o nosso convidado Roberto Tranjan. Olha, Roberto, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da crise financeira, né? A crise financeira, principalmente aqui no nosso país, trouxe algumas consequências e uma delas é o aumento significativo do desemprego aqui no Brasil. E muitos funcionários, então, passaram a ficar sobrecarregados nas empresas. Funções foram sendo acumuladas, agregadas. Que consequências, na sua ótica, isso traz para o colaborador? Muito negativas para os que ficam e, claro, muito mais para os que saem, né? Fábio, para os que ficam, fere um fator fundamental das relações de trabalho, que é os relacionamentos. É muito ruim você ver um colega sendo mandado embora, ou aquele colega que está do seu lado dividindo o fardo, né? Ajudando a carregar o fardo, de repente ele sai não por vontade dele, você vai carregar o fardo sozinho. Então, para quem fica, é muito negativo, porque rompe laços de relacionamento, e isso é uma das grandes motivações do trabalho, as relações dentro do trabalho, né? Tem muita gente que não gosta muito do seu trabalho nem da empresa, mas gosta dos relacionamentos, e isso o mantém dentro do trabalho, de certa maneira, motivado. Mas para quem sai, pior ainda, porque ele perde todo o seu senso de utilidade. Ele começa a não se sentir mais útil, o que também é um problema. Mas para esses que saem, eu acho que vale aqui uma dica para eles interessante, que é de não trabalhar pensando no emprego, não trabalhar pensando naquilo que vai resolver as suas necessidades, e as mais prementes são aquelas materiais, as financeiras. Não pensar nisso, pensar no que você vai contribuir, no que você pode oferecer. Eu sei que não é muito simples falar sobre isso com quem está desempregado, mas se a pessoa pudesse pensar um pouco sobre isso, antes de ir para uma oferta de trabalho, antes de se apresentar, e pensasse no que eu posso verdadeiramente contribuir, ou ao invés de como isso vai suprir as minhas necessidades materiais e financeiras, eu acho que isso faria uma grande diferença para um recomeço. Então, embora você me pergunte para os que ficam, mas eu gostaria de falar também para os que saem, né? Para os que ficam, a ausência da relação perdida. Para os que saem, também, não? Frustração, Fica, sem dúvida nenhuma. E nessa hora não tem jeito, por mais que a empresa tenha feito o que tinha que ser feito, vai ficar um sentimento de ingratidão e de frustração na mente desses que ficaram e na cabeça daqueles que saíram. Não tem muito jeito, isso vai pintar, né? E para os que saem, esperança. Esperança no sentido de voltar para o trabalho de uma maneira diferente, né? De ofertar aquilo que ele pode ofertar e não pensar nas suas necessidades mais urgentes. Vamos às questões dos telespectadores, já tem muita gente enviando, você pode enviar a sua 11 95033 6870. Boa noite, coloca o nome e a localidade onde você está falando. Boa noite, Fábio. Boa noite, Roberto. Falando em insatisfação, eu quero dizer que eu trabalho há 20 anos no mesmo lugar e eu gostaria de saber por que os patrões têm tanta dificuldade em valorizar o bom funcionário. Quem pergunta é o Newton de São Paulo. Bom, eu penso que é o Milton o nome dele? Isso. Milton, parece que os bons patrões, uma das suas características é valorizar os bons funcionários, né? Então, precisa ver se o adjetivo está adequado. Porque os bons patrões valorizam, sim, os bons empregados. Porque sabem que eles que fazem toda a diferença em qualquer tipo de negócio. São os bons, são os devotos, são os peregrinos, são os engajados, são os conectados. Esses são os bons empregados. E os bons patrões não querem abrir mão deles de jeito nenhum, né? São espécies raras no mercado de trabalho. Então não há por que querer abrir mão. Quem é um bom, por exemplo, patrão, tem que visualizar isso e segurar, né? Tem que visualizar. O problema é que, às vezes, o bom patrão, na melhor das intenções, ocupa o seu tempo e as atenções com o mau empregado. Entendi. Porque o mau empregado demanda muito, requisita muito. E aí ele acaba deixando um pouco de lado, ele esquece um pouco dos bons empregados, porque ele ocupa muito tempo na recuperação dos maus. Talvez isso pode dar a impressão de que os bons patrões não estejam preocupados com os bons empregados. Mas, no fundo, não é verdade. Todo bom patrão, bom empresário, bom líder, sabe que um bom empregado é diamante.
e tem que ser bem polido, bem cuidado. Gostei muito dessa reflexão. Vamos a mais uma pergunta. Olha, o Célio Vitorino está nos acompanhando e fala assim: boa noite, Fábio, boa noite, Roberto. Eu gostaria de saber o que realmente motiva as pessoas a buscarem um emprego ou trabalho que as satisfaçam. Então, a pergunta é Célio o nome dele? Isso. Eu perguntaria, Célio, o que é mais importante para você, Célio? Ser feliz ou encontrar significado? Se a resposta for ser feliz, a gente embarca numa canoa errada e furada. Mas se é encontrar significado, a pessoa está no caminho certo. Pensar em encontrar significado é o que mais motiva, é o que mais compromete as pessoas com o seu trabalho. Não há, no fundo, crise de motivação e de comprometimento. Existe crise de propósito e de significado. Essa é a grande crise que tem. Entendi. Essa ausência de significado é que cria todas essas fugas que existem na sociedade. Né? A fuga para o vício, a fuga para o ócio, a fuga para coisas até de internet, mas que não direciona a pessoa para onde ela verdadeiramente tem que ir. Existem pessoas que optam pela fuga e pessoas que optam pela busca. O significado é de quem optou pela busca. A busca do significado. É isso que alimenta a alma. Isso que faz também o profissional crescer, não é isso? Faz ele crescer, eleva a alma, faz ele crescer, alma. faz ele procurar coisas, faz ele ir atrás de desafios, atrás de aprendizados, não é? É isso que faz com que as pessoas evoluam. Olha, o Lucas de São Paulo está perguntando assim: boa noite, Fábio, como que eu descubro, Roberto, qual é a minha chama? É possível eu conectá-la ao meu trabalho, mesmo que a minha empresa não tenha um propósito? Sem dúvida nenhuma. E é bom que se diga que todo mundo tem essa chama, né? Ou seja, o propósito individual é acessível para todos. No meu livro, viu, Fábio, eu dou um percurso para o leitor descobrir o seu propósito. Então, tem 5 desígnios a partir dos quais a pessoa pode ir elaborando e fazendo a sua caminhada para descobrir o seu propósito. Certo. Então, o que é importante que se diga é que todo mundo tem o seu propósito. Não é assim, nasci desprovido de propósito, não existe. Todo mundo nasceu com ele. Agora, ele precisa se conectar com alguma coisa, o propósito está do lado de dentro, a chama está do lado de dentro. Precisa se conectar com um chamado do lado de fora. Então, mesmo que ele não encontre na empresa dele esse chamado, ele vai escutar esse chamado em algum lugar. Sim. E vai fazer a sua conexão. Entendi. Olha, daqui a pouquinho tem uma pergunta que chegou aqui, do Paulo, lá de Aparecida. Ele fala sobre demissão. Vamos tratar desse assunto? Daqui a pouquinho, me espera aqui. Olha, Roberto, você sabe que essa pergunta que chegou é uma pergunta que não é uma novidade para mim, porque eu já vi uma situação muito parecida. E acho até esquisito a postura de determinadas empresas agir assim. Mas, enfim, é o Paulo de Aparecida, São Paulo, que está nos perguntando. Ele diz assim: Fábio, eu fui demitido pelo WhatsApp. Uma mensagem de demissão. Eu estou muito chateado, eu dava o sangue na empresa, mas não me deram valor. Por que isso aconteceu, hein, Roberto? Pois é, pelo meio pelo qual ele foi demitido, eu acho que é o pior da história, né? Foram demitidos por WhatsApp. Não houve nenhum momento, vamos chamar assim, mais humano, aonde ele foi chamado e teve explicações a respeito do seu desligamento. Desligamentos fazem parte da história dos negócios, mas a maneira como se faz é que pode causar os danos que normalmente causam, né? E isso acaba ficando na história da empresa, é muito negativo para o líder inábil que fez isso, porque isso acaba entrando na história. Então, cuidado que você pode ser demitido por WhatsApp aqui na empresa. Então, é uma coisa extremamente negativa. Não dá para entender como alguém num papel de líder, é sempre um líder que toma a decisão de uma demissão, não é? Pode agir dessa forma. É lamentável, mas de fato essas coisas existem e é uma pena. Olha, tem uma pergunta aqui de Natal, Rio Grande do Norte, é o Brasil inteiro ligado com a gente aqui na Rede Vida. Obrigado pelo carinho. Boa noite, Fábio. Boa noite, Roberto. Olha, eu falo aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Meu nome é Rose. Eu trabalho em uma empresa exatos há 21 anos. E eu estou muito insatisfeita porque eu não sou reconhecida como deveria. Falta eu fazer algo para que o patrão me note?
Rose, eu penso que você deve dar o melhor de você, mas, Rose, eu queria que você soubesse que o melhor de você ainda está aquém do que você pode oferecer. Às vezes a gente pode oferecer ainda mais. Né? Sem que se saiba, às vezes nós nos instalamos numa zona de conforto. Tudo bem que essa zona de conforto presta grandes contribuições para o trabalho que ela faz, mas ela precisa ir para uma zona de expansão. A gente sempre precisa pensar num degrau acima, no que mais a gente pode contribuir. Então, o mais importante não é o que a empresa tem para me oferecer, ou ela me reconhece ou ela não me reconhece, mas o que mais eu posso fazer para contribuir para o tipo de trabalho e para o tipo de negócio que eu estou envolvido ou estou envolvida, no caso da Rose. Então, ela pensar em lançar um desafio para ela mesma, para ir além no seu trabalho. Muito bem. Olha, o Júlio César também entrou em contato com a gente, está dizendo assim, eu vejo que não existe um alinhamento nos valores das empresas. No papel está uma coisa, mas na prática das empresas é outra totalmente diferente. Qual que é o segredo, Roberto, para este alinhamento? O segredo tem o nome de coerência, que é fazer com que valores, pensamentos, sentimentos e comportamentos estejam alinhados. Agora, é bom que se saiba, é Júlio César o nome dele, que isso é uma busca tanto pessoal quanto organizacional. As empresas precisam batalhar para esse alinhamento diariamente, de ajustar pensamento, comportamento, sentimento, com valores. E as pessoas também, nós precisamos buscar diariamente esse alinhamento. Esse alinhamento é uma busca diária. Eu diria assim, não há um problema se você trabalha numa empresa que não seja tão coerente como gostaria, mas se você trabalha numa empresa que busca esse alinhamento, que busca essa coerência, eu posso dizer que você trabalha num bom lugar, que é uma empresa que busca ser humana, busca ser ética e busca ser próspera. E é isso que nós precisamos, empresas que buscam. Agora, existe a possibilidade do colaborador ajudar a empresa a encontrar esse alinhamento? Ele se alinhando também. Ele se alinhando também. Se ele se alinha, provavelmente ele contagia, no bom sentido, né? Entendi. O colega do lado, contagia o departamento onde ele está, e logo essa empresa é uma empresa alinhada. A empresa são as pessoas. Claro. Então, se as pessoas se alinham, a empresa também se alinha. Mas uma empresa que busca esse alinhamento é uma boa empresa. Que tem uma intenção nesse sentido, é uma boa empresa. Olha, o Ivo, aqui de São Paulo, está dizendo assim, boa noite, Fábio. Um dos maiores motivos de insatisfação, ele disse que está acompanhando a gente conversar aqui, ele disse que é o salário. Ele disse que estudou, se formou para trabalhar em uma área que ele gosta muito, porém se paga muito pouco. E isso o instiga a ir para outra área que ele não gosta tanto. Só, inclusive, pelo dinheiro, não por outra motivação. Ele está perguntando se vai conseguir ser feliz e se realizar trabalhando na área que ele não gosta, Roberto. Certamente não vai. Não, né? E eu também lançaria uma questão para o Ivo, depois que você estiver ganhando bem, Ivo, o que é que vai lhe motivar? Exatamente. Tá certo? Porque depois você vai ganhar bem uma hora dessa, Ivo, mas o que vai lhe motivar depois é gostar do que você faz, é ter um trabalho que fala com o seu conjunto de dons e talentos, que fala com o que você tem de melhor dentro de você, e isso vai ser mais empolgante do que o salário. E isso é o mais importante, né? Às vezes a gente está bem consigo mesmo e sabendo, estou no lugar certo, fazendo o que eu gosto, né? É isso aí, né? E a questão da remuneração é questão de ajuste, de acerto, de pleito, isso vai vir. Boa noite, Fábio. Programa esclarecedor, o Tribuna desta segunda-feira. Muito obrigado. Trabalhei 27 anos numa empresa hospitalar, Roberto, e agora me aposentei, saí, me sinto realizada, pois eu dei o meu sangue para ser uma boa funcionária e acho que isso chama satisfação profissional. Ou isso é medo de perder esse trabalho? Quem te pergunta é a Anorina de Caratinga, Minas Gerais. Mas ela se aposentou. Se aposentou. O único que eu teria para dizer para ela é que quem tem propósito não se aposenta. É mesmo? E aí propósito não tem data de vencimento. Não tem? Então você vai continuar oferecendo os seus dons, seus talentos para algo que precisa de você. Muito bonito isso. Nossa, quanta pergunta, meu Deus do céu. Boa noite, Fábio, esse programa é muito bom, estamos adorando dia a dia França e família, acho que é Jales, né, Santa Catarina.
Manda abraços para a gente. Um abraço carinhoso a vocês. Obrigado pelo carinho. Olha só que bacana. Fábio, a minha filha e o meu genro trabalhavam na mesma empresa. Quando mudou a chefia de ambos e ambos foram demitidos, alegando porque eram marido e mulher. Está certo isso, Roberto? Os dois serem demitidos de uma única vez? Ainda mais assim de surpresa, né? Porque Pois você né? não mudou a empresa, mudou a liderança. Pois é. Aí entrou um líder que tem uma filosofia muito particular, onde casais não podem trabalhar, né? Então, assim, olhando só com essas informações, precisa ver se não tem mais nenhuma para complementar o enredo, me parece que não fazia muito sentido, né? Porque a empresa já tinha aceitação disso, né? Já fazia parte dos hábitos e costumes da empresa, os casais trabalharem lá pelo jeito, não é? Sim. Então foi um líder que mudou a regra do jogo aí, então não me parece. Até porque quando se tem um laço familiar, me parece que o comprometimento é um pouco maior, ou não? E assim, a empresa, para ser uma empresa de verdade, humana, ela é uma comunidade de trabalho. Tá. Ela tem que ser uma comunidade de trabalho, mais do que uma organização fria, rígida, ácida, não, ela tem que ser uma comunidade onde haja, de fato, relacionamentos profundos, relacionamentos íntimos. Então, nesse sentido, como toda a comunidade, o casamento faz parte. Nas comunidades, as pessoas se namoram, se casam, faz parte. Aliás, eu acho que, no caso, marido e mulher sabem exatamente quais são os graus de hierarquia, né, Roberto? As medidas, fazendo uma brincadeira, as medidas. Olha, o Márcio, lá de Macaé, Rio de Janeiro, obrigado pelo carinho dos cariocas aqui, viu? Estava perguntando assim, Roberto, o funcionário deve ser útil ou contributivo? O Márcio deve ter lido meu livro, hein? Eu acho que o Márcio é de alguma empresa lá que a gente conhece. Ele deve ser contributivo, porque eu digo isso porque um dos desígnios do meu livro fala isso. Não caia na armadilha de ser útil. Não seja útil. Eu sei que tem uma máxima que diz que a gente precisa ser útil, mas útil é esse caneco que está aqui na nossa mesa, ele é útil, não é? A mesa é útil, a caneta que está aqui é útil, o seu equipamento do iPad, todas as coisas são úteis. Tá. E essa é a armadilha do ser útil, você vira coisa. Entendi. E se você virar coisa, uma hora você vai ficar obsoleto, como todas essas coisas que estão sobre a mesa. E uma hora você vai se aposentar, porque as coisas úteis, já diz o nome, tem vida útil. Vida útil significa acaba. Agora, se você é contributivo, você vai ser contributivo para o resto da vida. Você nunca vai ser obsoleto e nunca vai se aposentar. Então, essa é a diferença do útil e do contributivo, né? Então, a gente não tem que buscar ser útil, a gente tem que buscar ser contributivo. Parece que é sutil a diferença, mas não é não. Não, é numa você se transforma em sujeito, na outra você se transforma em objeto. Sim. Essa é a diferença fundamental. Contributivo também é algo mais humanizado, não é? Mais humanizado. Você é um sujeito contributivo e não um objeto útil. Ótimo. Essa é a grande diferença. Fábio, boa noite. Eu gostaria de dizer que atuo numa empresa há 20 anos no comercial e tenho uma grande frustração por não conseguir apresentar um projeto de maior faturamento no qual eu vejo e já projetei custos e lucros. A Kátia de Garça, São Paulo. Como é que ela pode apresentar isso de uma maneira contributiva? Sabe como? Nesse projeto, em vez de maior faturamento, ela deve pensar em como ela deve contribuir mais para o cliente. Como é que ela faz para o cliente ser mais satisfeito, mais realizado? Como é que ela faz para o cliente encontrar mais significado quando faz negócio com ela? Se ela ir por esse caminho, o projeto dela vai ser mais criativo, mais iluminado e aí, para a alegria dela, vai resultar em mais faturamento. Até porque os clientes é que trazem o faturamento, não é? Não é isso? Então é botar as coisas na ordem certa. Não é ir pelo resultado, mas pelo processo. Tem empresas que invertem a posição? Não. Que pensa assim? Que pensa mais na parte comercial, nos valores, na parte financeira do que na a maior parte. A maior parte. E por isso que 65% dos empregados são desengajados. Porque ninguém se emociona com o faturamento ou com a meta do mês. Pelo contrário, se tem uma coisa que aborrece os empregados, é a meta do mês. Porque se você bater, parabéns, uma maior no mês que vem. Se você não bater, retaliação. Então não tem nada que aborrece mais os empregados. Então, aí que se gera os desengajados por conta disso. Agora, se nós pensarmos em contribuir com o cliente, isso mexe com o nosso, vamos chamar assim, espírito de solidariedade, de empatia, né? Porque nós queremos contribuir, nós queremos ajudar o cliente.
Negócio é almas felizes fazendo outras almas felizes. Isso é um negócio. Se isso for entendido dessa maneira, as metas serão batidas. Mas se você botar as metas na frente, isso não vai acontecer. O velho e o menino, tá aqui a dica para você. Olha aqui, ó, seu próximo livro para você que quer ser um grande empreendedor em 2018, um bom funcionário, um bom colaborador, do nosso querido Roberto Tranja. Roberto, obrigado pela sua presença e pelo presente aqui. Vou ler com o maior carinho. Obrigado da dedicatória também. Obrigado. Agradecer os telespectadores com perguntas muito inteligentes. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado.